Pessoal, então, diretriz, nossa capacitação para dengue, né? Se tiver algum problema com os slides aí, vocês podem interromper. Então, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos de epidemiologia, história natural, estadiamento e tratamento e um pouco de prevenção. Então, a dengue é uma arbovirose, né? Então, é uma doença viral transmitida por artrópodes, tá? É a arbovirose de maior importância epidemiológica, quando a gente pensa no cenário mundial, causada pelo vírus da dengue e transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Cerca de metade da população está em risco de contrair a dengue, né, sendo que a gente tem estimativas da Organização Mundial da Saúde de 100 a 400 milhões de infecções anualmente. Está amplamente disseminado, então, países de climas tropicais, subtropicais, principalmente em áreas urbanas e semi-urbanas. Cerca de 75% dos casos são assintomáticos, tá? Então, a maioria é assintomático ou caso leve, ou casos leves. A gente pode ter aqueles casos mais graves e com evolução até para o óbito. Prevenção e controle, então, baseia-se no controle do vetor, isso é o principal, né? E atualmente na vacinação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Não temos tratamento específico, né? E o tratamento é basicamente de suporte com enfoque na hidratação. Então aqui a gente tem uma mandala da Organização Mundial da Saúde com as principais arboviroses, né? E vê que a dengue está aqui, dengue, zika, chikungunya, maiaro, febre amarela. Mas a dengue é de maior importância no contexto global. Falar um pouco do vetor. Então, o principal vetor da dengue é o Aedes aegypti. A gente tem, em menor número, o Aedes albopictus, também exercendo esse papel. São as fêmeas que transmitem a doença, né? Então, a partir do momento que o mosquito entra em contato com o vírus, ele passa a transmiti-lo a partir de 8 a 12 dias. A transmissão do homem ao mosquito ocorre de 2 dias antes do início dos sintomas até 2 dias após a defervescência, né? Que é aquele período em que a gente tem a presença ainda da viremia. Então, em 1970, a gente tinha cerca de 9 países, né, com relatos de casos de dengue, então é uma doença já conhecida há muito tempo. Agora está presente em mais de 100 mil países e, como eu falei, de 100 a 400 milhões de infecções anualmente. Então, a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, ela soltou esse comunicado no início de dezembro agora, né, com alerta, porque o pessoal identificou nas Américas um aumento dos casos de dengue, né, e detecção em alguns locais do subtipo 3, que é um subtipo que não predomina há vários anos, né? Em geral, nos últimos anos, a gente teve predomínio dos tipos 1 e 2, né? Mas a gente está tendo alguns casos identificados de subtipo 3. Então, com essa população que foi menos exposta ao subtipo 3, tudo indica que a gente tem chance de ter muitos casos em 2024 e por isso que todo esse alerta e essas ações estão sendo tomadas. Aqui em Goiás, então, o número de casos confirmados por ano, né? Lembrar que a dengue, como vocês sabem, a gente tem ali aquele ano que tem muitos casos, depois o ano que tem menos, tá? Isso vai a cada 2, a cada 3 anos. O ano recente que mais teve casos foi de 2022, com 192 mil casos confirmados, e esse ano 63 mil. Então, tudo indica que a gente terá muitos casos em 2024. Tá? Muitos casos mesmo. Os casos já estão chegando no pronto-socorro, já estão internando, então o objetivo é justamente deixar a equipe mais capacitada para o atendimento desses casos de dengue. Tá? Aqui o slide não foi, peço perdão, mas já adianto que, fazendo um levantamento dos atendimentos do mês de dezembro, né, pegando os casos de dengue, eles estão ali entre os 5 primeiros casos, tá? Entre os 5 primeiros CIDs de atendimento do pronto-socorro.
Então, isso nas próximas semanas, muito provavelmente, vai só aumentar. Então, vamos falar um pouco da história natural da dengue, da fisiopatologia, que é a base para entender como monitorizar um paciente com dengue, como tratar um paciente com dengue. Como eu falei, 75% dos casos são assintomáticos, os sintomáticos são 25%, e tem um período de incubação de 4 a 7 dias, podendo se estender até 14 dias. Então, aqui eu considero o slide mais importante dessa aula, dessa capacitação, tá? Então, aqui, como que é a história natural da dengue? A dengue, ela tem 3 fases. Então, a fase febril, fase crítica, ou fase de convalescência, ou fase de recuperação, tá? Então, é uma doença com tempo definido, e ela costuma ser, na grande maioria das vezes, bem previsível. Então, com a prática que a gente tem nas enfermarias, a gente já sabe quando que o paciente vai parar de ter sinais de alarme, já sabe quando que as plaquetas vão começar a subir, já sabe o período que vai melhorar. Então, é uma doença que não costuma ter muitas surpresas, né? Ao contrário, por exemplo, de uma COVID, que a gente via na época pré-vacinação, né? Que cada caso tinha uma evolução diferente, a gente não sabia, não tinha como prever. Então, a dengue é uma doença, assim, que nesse sentido é bastante previsível. Então, a primeira fase, o paciente entrou em contato com o vírus, ele pode desenvolver a fase febril, marcada então por febre, calafrio, cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, náuseas, vômitos, rash, flush facial, adenomegalias, tá, que pode acontecer, não são tão comuns, e o paciente pode ter a prova do laço positiva, tá? Em geral, os principais sintomas são a febre e a cefaleia, são os que costumam aparecer primeiro. É uma doença que dá bastante mialgia, então quem já teve dengue aqui sabe. Tá? É um sintoma, assim, não é específico, mas a mialgia intensa é clássica da dengue. E da prova do laço a gente vai falar um pouco mais para frente. Passando esse período, que dura em média 3 dias, os pacientes podem entrar na fase crítica. Então, o que é importante aqui? Fase crítica é aquela fase em que podem ocorrer as complicações da dengue, e ela começa justamente quando o paciente para de ter febre. E aqui que está o perigo, porque se o paciente para de ter febre, ele acha que melhorou, não se hidrata, Mas consegui. Conseguiu? Consegui. não, Aproveitar que tá rápido, porque daqui a pouco vem aquela lentidão, né? gente, desliga o áudio aí, fazendo favor. Pessoal, então, esse que é o perigo, porque o paciente para de ter febre, para de se hidratar, e é justamente o período que ele tem chance de, de complicar, tá? Então, o que é o marco dessa fase crítica? Nessa fase, a gente vai ter uma endotelite, justamente por ação direta tanto dos vírus como de mediadores inflamatórios. E essa endotelite vai levar a um aumento da permeabilidade capilar, tá? Então, com isso, a gente vai ter extravasamento de plasma do terceiro espaço, tá? Então, isso daqui, gente, é o mais importante da dengue. Esse é o marco fisiopatológico da dengue. É isso daqui que pode levar às complicações principais, a complicação principal, que é o choque pela dengue. Então, a gente tende culturalmente a pensar na dengue só na parte das plaquetas, da hemorragia. Mas isso é óbvio que é importante, mas não é o marco fisiopatológico principal. Então, toda vez que a gente está conduzindo um caso de dengue, a gente tem que pensar, toda a nossa atenção tem que estar voltada para a fase crítica, o período que o paciente vai entrar na fase crítica, e a gente tem que ficar alerta aos sinais de alarme. Esses sinais de alarme, eles refletem justamente esse extravasamento. Então, o paciente pode ter dor abdominal intensa, contínua, vômitos incoercíveis, derrames cavitários, então derrame pleural, pericárdico, ascite, elevação súbita do hematócrito, hipotensão postural, letargia e irritabilidade, sangramento de mucosas e hepatomegalia acima de 2 centímetros, tá? Então, toda a atenção
ao conduzir um caso de dengue, tem que se dar esses sinais de alarme aqui. Porque se eles estão presentes, significa que a gente está tendo um extravasamento de plasma, né, pelo aumento da permeabilidade. E é um paciente de risco para evoluir com dengue grave, com choque pela dengue. Tá? Então, isso aqui é o mais importante. Então, é a fase em que podem ocorrer as complicações. Choque, insuficiência respiratória, hemorragia grave ou lesão de órgão-alvo. Né? O paciente passando da fase crítica, ele entra na fase de convalescência, aquela fase de melhora clínica. Tá? Um cuidado que a gente tem que ter da mesma forma que a gente tem um aumento súbito da permeabilidade vascular, esse aumento de permeabilidade costuma durar cerca de 36 a 48 horas. Então, a gente tem um fim súbito desse aumento de permeabilidade também. Então, qual que é o risco? A gente hiperidrata esse paciente, então ele melhora a sua permeabilidade, reduz sua permeabilidade vascular e a gente tem risco de iatrogenias com sobrecarga volêmica. Fadiga, depressão pós-dengue, o paciente pode ter um rash pruriginoso ou só prurido, então isso é bem comum, bem clássico. Então aquele paciente com dengue, que já está ali no sexto, sétimo, oitavo dia, começou a ter prurido, um rash pruriginoso, pode saber que já está entrando na fase de convalescência. E bradicardia sinusal, tá? É muito comum da gente ver na prática também, principalmente naqueles pacientes de grupo C e D, e a gente encara até como um ponto positivo, porque a gente sabe que o paciente está na fase de convalescência. Então, não costuma ser uma bradicardia que leve a sinais de instabilidade ou algo do tipo. Tá? Então, saber essa história natural da dengue aqui é fundamental. Então, nem todo paciente vai evoluir para a fase crítica. Por isso que a gente tem aqueles grupos de risco, tá? Então, a gente tem que ficar atento, principalmente nesses grupos de risco. Só a título de curiosidade, aqui, um, um, é, um desafio de imagem do New England. Então, aqui a gente vê um rash na fase de recuperação ou convalescência da dengue. Ele tem um epônimo que é o rash de Hermann. Tá? Então, a gente vê áreas de hiperemia, de eritema aqui, de ilhas, né? Essas áreas mais branquinhas, que são as áreas normais, sem o rash. Então, é bastante comum na dengue. Prova do laço. Então, para que serve a prova do laço, gente? A prova do laço, ela não serve para dar o diagnóstico de dengue, ela não tem uma acurácia boa para isso. Então, se vocês verem aqui embaixo, a sensibilidade, especificidade, tanto para o geral, para casos leves, para casos graves, não é boa. Então, a gente tem uma alta taxa de falsos negativos e de falsos positivos. Então, para que serve a prova do laço? A prova do laço, gente, é uma prova que avalia fragilidade capilar. Então, naquele paciente que não tem nenhum fator de risco, não tem sinal de alarme, tá? Naquele paciente, por exemplo, do grupo A ou grupo B, a gente vai fazer a prova do laço justamente para verificar se tem fragilidade capilar. Por quê? Tendo essa fragilidade, é um fator de risco a mais que a gente pode pensar que esse paciente possa vir a ter uma fase crítica. Tá? Então, o uso da prova do laço é só para isso. Então, para estratificação do paciente, não é para fazer o diagnóstico de dengue. Tá? E fazer a prova do laço é relativamente simples, né? Você vai insuflar ali na média da sistólica com a diastólica durante 5 minutos. Se tiver mais de 20 petecas aí na área de polpa digital de 2,5 cm, mais de 20 em adultos ou mais de 10 em crianças, a gente considera como positivo. Tá? Então, a gente não vai usar a prova do laço para fazer o diagnóstico de dengue, nem para descartar a dengue. Alterações laboratoriais da dengue. Então, aqui um hemograma de de uma paciente atendida por mim no ano passado. Então, dá para a gente ver aqui as principais alterações. Então, era uma mulher jovem, caso de dengue confirmada por NS1. Ela tinha um hematócrito basal, né? Tinha feito um hemograma por algum outro motivo, de cerca de 38.
Então, ela chega no serviço ali por volta do quarto, quinto dia, com dor abdominal e vômitos. Então, aqui a gente vê o hemograma dela. Então, bateu o olho no hemograma de um paciente com dengue confirmado, com suspeita de dengue, qual que deve ser o primeiro parâmetro que a gente vai avaliar? Tá? Então, todo mundo tende a pensar que são as plaquetas, tá? Mas não são. Primeira coisa que a gente vai avaliar no hemograma de paciente com dengue é o hematócrito, tá? Por quê? Esse hematócrito, ele vai refletir diretamente o extravasamento plasmático e o risco de evoluir para a gravidade, tá? Então, esse é o principal parâmetro no hemograma que a gente tem que avaliar. O paciente com dengue ou suspeita de dengue. No caso aqui, a paciente estava hemoconcentrada, né? A dengue, ela pode dar uma leucopenia, então o paciente aqui está tendendo a uma leucopenia, mas é comum a gente ver 2.000, 3.000 e poucos leucócitos. Em geral, essa leucopenia ocorre por conta de uma neutropenia. Os casos de dengue, gente, principalmente grupo C e grupo D, muitos, quase a maioria, evoluem com algum grau de neutropenia. Em alguns casos, o paciente pode evoluir até com neutropenia grave, então, com menos de 500 neutrófilos, tá? Só que é uma neutropenia, entre aspas, benigna e transitória. Então, não vai aumentar o risco de infecção, a gente não tem que Leona. encarar como Oi. neutropenia febril, ok? Teremos uma linfocitose, tá? No caso aqui está com uma linfocitose relativa, mas a gente tem alguns casos de linfocitose absoluta também, e um aumento de linfócitos atípicos, tá? Bem comum também. E, por último, a plaquetopenia. Então, a dengue, principalmente os casos mais graves, podem dar todas essas alterações no hemograma. Então, se a gente pega algum colega ou profissional desavisado, ele pensa até que pode ser uma leucose que o paciente tem, tá? Mas a dengue dá todas essas alterações e são alterações transitórias. Então, só para explicar aqui a importância da hidratação, né? O hematócrito da paciente, cerca de 2 horas após a hidratação, já estava de 39. Alterações radiológicas na dengue. Então, a gente pensa principalmente nas alterações nos derrames cavitários, né? Aqui a gente tem uma radiografia. Paciente do HDT mesmo, a gente tem um velamento bem discreto de seios costofrênicos bilateralmente, que a gente já tem a tomografia desse mesmo paciente, mostrando ali, em melhor definição, o derrame bilateral, mais proeminente ali à direita. Uma alteração bastante comum na dengue, né, e é até um pouco controverso, porque o manual do Ministério fala para grupos C e D a gente pedir ultrassom de abdômen, tá? Mas qual que é a importância desse exame, gente? A importância é pesquisa de diagnósticos diferenciais. Então, a imagem de abdômen no paciente com dengue, ela serve para pesquisa de diagnósticos diferenciais. Estou pensando que possa ter um abdômen agudo, inflamatório ou obstrutivo, porque a dor abdominal da dengue, gente, ela é bem intensa mesmo, bem intensa. Então, se você pensa que possa ter algum diagnóstico diferencial, peça o exame de imagem, tá? Essa tomografia aqui, ela exemplifica um achado de quase todos os pacientes com grupo C e D. Então, a gente vê aqui como se fosse uma colecistite, tá? E tem muita gente que costuma falar que a dengue dá uma colecistite alitiásica, mas não é bem isso. Isso aqui é um edema de parede de vesícula. Então, da mesma forma que a gente tem extravasamento vascular para tudo quanto é parte, a gente tem extravasamento na parede da vesícula também. Okay? Então, isso aqui não é colecistite, é um achado benigno, tá? E na prática, principalmente em serviços privados, a gente vê pacientes que são até operados com diagnóstico de colecistite, o pessoal quer entrar com antibiótico, então a gente costuma ver essas barbaridades aí, tá? Então, esses achados, esse edema de parede de vesícula, líquido livre perivesical, isso é comum,
tá? Praticamente todo paciente com dengue grupo C ou D vai ter essas alterações. E outros achados de exame de imagem, né, em decorrência de outras complicações. Por exemplo, o paciente pode ter um AVC hemorrágico devido à plaquetopenia. Diagnóstico laboratorial da dengue. Então, assim como grande parte das doenças infecto-contagiosas, a gente tem duas modalidades de testes, né? Então, primeiramente, na fase inicial da doença, quando a gente vai ter a identificação direta do vírus, a gente tem três métodos principais quando a gente fala de dengue: o isolamento viral ou cultura viral, a identificação genômica, né, ou por reação de polimerase em cadeia, por PCR, e a detecção do antígeno NS1, tá? Então, esses métodos diretos, que identificam diretamente o vírus ou suas partículas, eles devem ser solicitados até o quinto ou sexto dia, mais ou menos, ok? A partir do sexto dia, a gente faz uso dos métodos indiretos, então, principalmente sorologia mais validada, sorologia OGM ELISA, ou a soroneutralização em placa também, ok? Então, aqui só para exemplificar melhor. Peguem ali do quinto para o sexto dia como referência. Antes desse período, a gente pede os métodos de detecção direta, então NS1, isolamento viral ou PCR, e após esse período, os métodos sorológicos. Grande maioria dos pacientes que a gente vai receber no pronto-socorro são pacientes grupo C, já encaminhados de outra unidade, então que muito provavelmente estarão ali com mais de 5 dias de evolução da doença, tá? Então são pacientes que não se beneficiariam desses testes de identificação direta. Por isso que na maioria das vezes a gente acaba usando o teste rápido no pronto-socorro, que é um método de identificação sorológica também. Esses métodos aqui, para a gente dar a dengue como confirmada, a gente tem esses critérios aqui do Ministério da Saúde. Então, tem que estar com NS1 reagente, por ELISA, isolamento viral positivo, RT-PCR detectável, detecção de anticorpos IgM ELISA a partir do sexto dia do início dos sintomas, ou aumento de 4 vezes dos títulos por anticorpos por soroneutralização. Isso aqui, esse último, não é aplicável na nossa realidade, né? A gente atende os pacientes ali naquele caso, aqueles casos agudos. E só uma curiosidade, a gente não tem para validação de confirmação diagnóstica o teste rápido. Então, quando a gente vai checar os guidelines ou mesmo as recomendações do Ministério, o teste rápido não é validado para dar o diagnóstico confirmado, tá? Então, isso é só uma questão de prática, tá, gente? Então, a gente vai encarar esse caso de dengue, que a gente atende no HDT, que tem clínica positiva, um teste rápido positivo, como um caso provável de dengue. Tá? Grande maioria das vezes, 95% das vezes, vai ser dengue mesmo, e a gente tem chance de falsos positivos, principalmente com outras arboviroses. Então, só para deixar claro, chegou o paciente no pronto-socorro, esse paciente muito provavelmente vai ser grupo C ou grupo D e vai estar com mais de 5 dias de doença. Então, podem continuar solicitando o teste rápido para dengue. Se esse teste vier negativo ou a gente suspeitar de outras hipóteses também, né, a gente pode solicitar a sorologia via LACEN ou via o nosso próprio laboratório mesmo, ok? E pensar nos diagnósticos diferenciais, que vai ser mais importante. Quando a gente pensa no segmento e no tratamento da dengue, a gente tem essa divisão bem clássica, né, que ela derivou de uma recomendação da OMS de 2009. Então, a gente divide a dengue em 4 grupos, conforme sinais de alarme, sinais de gravidade, fatores de risco e prova do laço. Tá? Então, o grupo A. Grupo A é aquele paciente que não tem sinal de alarme, não tem nenhuma condição especial, não tem nenhuma comorbidade. Quando a gente fala de comorbidade, gente, são ou
condições especiais estão aqui, ó, lactentes, gestantes, adultos com mais de 65 anos, hipertensão. Isso aqui, tem na aula e tem tudo no protocolo também. Então, esse paciente é grupo A. A gente já vai passar as condutas mais para frente, acompanhamento ambulatorial. Grupo B, então, aquele paciente que tem algum fator de risco para piora ou alguma condição especial ou prova do laço positivo. Então, esse paciente ele vai ter que ter um acompanhamento mais de perto, a gente vai ter que aguardar o exame laboratorial com o paciente hidratando no serviço. Tá? Grupo C, aquele paciente que a gente tem que internar, que ele já tem sinal de alarmes, né, de extravasamento vascular. E o grupo D, que é aquele paciente com sinais de dengue grave, que é aquele paciente com choque pela dengue, ou algum sangramento grave, ou algum comprometimento grave de órgãos. Então, a gente pode ter uma encefalite pela dengue, uma hepatite fulminante pela dengue também, uma miocardite pela dengue. São exemplos aí de comprometimento grave de órgãos. Então, aqui a gente vai passar cada uma dessas fases, né, com foco principalmente na fase C, que é o que a gente mais atende, para tentar facilitar um pouco mais. Grupo A. Então, aquele paciente que não tem comorbidades, não tem sinal de alarme, nem nada. Hidratação via oral, sintomáticos e repouso. Então, a gente tem uma regrinha para adultos, 60 ml quilo dia, dividido em 1/3 de solução salina e 2/3 de outros líquidos. Para criança, conforme a referência, 60 a 80 ml quilos, a gente tem as dosagens certinhas, o volume, perdão, de hidratação certinho no protocolo. Okay? Exames laboratoriais a critério médico, mas eu coloco um asterisco aqui. Se a gente estiver num local com condições de solicitar esse exame, né, que não vai gerar uma grande sobrecarga ao serviço, é interessante a gente solicitar principalmente, né, é interessante a gente solicitar principalmente para a gente ter um basal do hemograma do paciente, a gente saber o hematócrito basal, tá? Só para a gente ter uma ideia, né, ao longo do acompanhamento, se a gente está tendo um aumento do hematócrito ou não. Retorno após o fim da febre ou o quinto dia, né? Então, a gente coloca esse paciente para voltar justamente naquele período em que ele está entrando na fase crítica, então, para a gente ficar atento. E orientações gerais. Grupo B, então, aquele paciente sem sinais de alarme, com petequias espontâneas ou prova do laço positiva ou comorbidades. Então, é um paciente que a gente tem que olhar mais de perto. As condutas em relação à hidratação serão as mesmas, porém, a gente vai pedir um hemograma, é obrigatório, e o paciente vai ficar com hidratação oral enquanto aguarda o resultado do exame. Se o hematócrito estiver normal, né, aí o paciente recebe alta ali da unidade e a gente deixa um acompanhamento diário até 48 horas após o fim da febre. Bom, porque é um paciente de grupo de risco que tem mais chance de ter uma fase crítica. Caso o paciente tenha o hematócrito bastante alterado, lembrar que, como valores de referência para hematócrito, a gente tem aquela tabelinha padronizada pelo Ministério da Saúde e ela está no nosso protocolo também, vocês podem checar. Caso o paciente tenha hematócrito alterado, ele deve ser conduzido como grupo C, tá? Deve ser internado com hidratação endovenosa. E uma modificação em relação ao último fluxograma que o Ministério lançou, de 2023. Ele coloca aqui que mesmo para grupo B, pacientes com mais de 75 anos ou presença de comorbidades de difícil controle ou descompensadas, a gente pode manter em leito de observação, né, para hidratação por 24 horas, que são pacientes com grande chance de complicação. Aqui, o mais importante para a nossa realidade, dengue grupo C. Então, aquele paciente que está com a fase crítica em andamento, tá? Que tem sinais de alarme, tem chance de evoluir para dengue grave. É o paciente que a gente tem que ficar mais atento. Então, o paciente que temos que internar, então, uma internação no mínimo de 48 horas. Tá? Só a título de curiosidade, essa internação no mínimo 48 horas é justamente pelo tempo aproximado de aumento da permeabilidade vascular, né? Eu falei que é de 36 a 48 horas.
hidratação endovenosa e sintomáticos. Então, aqui, a gente discutiu um modelo que juntasse tanto, mais ou menos, o, o volume de soro fisiológico indicado pelo Ministério da Saúde, contra outros guidelines, né, quanto a nossa prática do serviço. Então, o que a gente costuma fazer? Um ataque de 20 ml quilo em 2 horas, tá? O que é importantíssimo a gente avaliar, gente? Nós recebemos pacientes encaminhados de outras unidades, e às vezes esse paciente está na unidade há 24, 48 horas, recebeu muito soro lá. Então, a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa desse histórico de hidratação na unidade que o paciente veio, tá? E conforme o histórico, conforme os sinais clínicos do paciente, vocês não precisam fazer esse ataque desse mesmo jeito. Vocês podem individualizar conforme o status volêmico do paciente. Tá? Então, vamos supor que aquele paciente que não foi muito bem hidratado. A gente vai fazer 20 ml quilo em 2 horas. Então, vamos supor que um paciente de 70 quilos, a gente vai fazer ali aproximadamente 3 soros de 500 em 2 horas. Bom, após o término de infusão desse soro, a gente tem que reavaliar o paciente obrigatoriamente. Tá? Então, a gente vai ver tanto sinais clínicos, ver como que está a diurese aproximada, se tem algum sinal de baixo débito, e quanto o hemograma desse paciente, para ver se realmente o paciente estava bastante hemoconcentrado ou não, tá? Essa fase ela pode ser repetida a critério clínico conforme o exame clínico do paciente, ok? O paciente recebeu essa fase de ataque ou é um paciente que já recebeu, perdão, o paciente que já recebeu essa fase de ataque tanto no HDT quanto fora, a gente pode abrir mão de uma hidratação de manutenção. Essa hidratação de manutenção é de cerca de 35 ml quilo em 24 horas. Então, isso aqui vai ficar mais ou menos o que a gente já deixa para os nossos pacientes. Então, o paciente com peso ali, sei lá, de 60, 70 quilos, vai ficar um soro fisiológico 500 de 6 em 6 horas. Obviamente, se é um paciente DRC avançado ou um paciente cardiopata que tem alguma restrição para volume, a gente individualiza, tá? Mas, em geral, paciente jovem, a gente pode fazer esse volume com segurança, tá? E uma coisa importantíssima, principalmente para os colegas da enfermaria. Então, esse paciente interna com dengue, a gente tem um costume de deixar lá, sei lá, 3, 4 dias com hidratação endovenosa, 1.500 ml, 2.000 ml, tá? Então, não tem essa necessidade. Então, passou ali de 24 a 36 horas de hidratação, o paciente está estável, a gente já pode reduzir a hidratação endovenosa, né? Ainda mais conforme a, a ingesta oral desse paciente, ok? Então, não é para ficar o paciente internado com dengue, tá, sei lá, no quarto dia de internação, já deve estar no 9º dia de doença com aquele tanto de soro. Então, a chance da gente fazer uma iatrogenia, uma sobrecarga volêmica é enorme, tá? Então, muita atenção nisso aqui. Checar o histórico de hidratação do paciente, né? Se o paciente tiver um histórico já de hidratação da unidade, eles podem passar para a fase de manutenção, tá? Mas se não, a gente faz esse ataque, sempre lembrar dessa reavaliação programada, ok? E é importantíssimo que a gente tenha, por parte do PS, que admite o paciente, essa reavaliação registrada em prontuário. Então, o que a gente costuma ver com uma certa frequência na enfermaria? O colega atende o paciente, suspeita de dengue, pede os exames todos certinhos, pede a hidratação, mas acaba não dando seguimento na reavaliação desse paciente. Então, a gente vai ver o exame do dia anterior, o paciente estava com hematócrito de 49, de 50, tá? Então, isso a gente não pode deixar passar. Laboratório, então aqui a gente vai pedir o exame confirmatório, na nossa realidade, teste rápido para dengue, né?
exames laboratoriais, proteína total de frações, TGO, TGP, função renal, eletrólitos e outros exames conforme critério clínico. Lembrar, gente, uma coisa importantíssima. Então, a gente sempre solicitar as ISTs, os testes rápidos para infecção sexualmente transmissível, tá? Então, eu costumo brincar que qual que é a nossa indicação no HDT para solicitar exames de ISTs, né? Estou falando de pacientes adultos. A indicação é o paciente pisou no HDT. Então, todos esses pacientes, tá, têm que ter os testes rápidos para ISTs. Vez ou outra, a gente faz um diagnóstico de HIV, de hepatite ou de sífilis nesses pacientes com dengue. Raio-x de tórax, para a gente verificar comprometimento, com derrame, e imagem de abdômen, para investigar diagnósticos diferenciais. Tá? E reavaliação clínica e laboratorial rigorosa. Tá? É importante, gente, depois daquelas 2 horas, reavaliou o paciente, viu que está com o hematócrito alterado, da gente pedir um novo hemograma pós a hidratação. Tá? Então, isso é importantíssimo. Outra coisa importante, os cuidados em relação à plaquetopenia grave. Então, a plaquetopenia, ela não é um sinal de alarme, mas ela está presente na maioria dos pacientes internados com o grupo C. Então, os pacientes internam ali com plaquetopenia de moderada a grave, ali abaixo de 50. Então, paciente com plaquetopenia grave, profilaxia de lesão aguda de mucosa gástrico-duodenal. Então, a gente tem que fazer o inibidor de bomba de próton para esse paciente. Vigilância para sangramentos, controle pressórico rigoroso, tá? E repouso. Tá? Isso é principalmente importante para a equipe multi, equipe de enfermagem e equipe multi. Paciente que interna com dengue, muito provavelmente vai ter uma plaquetopenia grave. Tá? Então, é um paciente que tem que ficar em repouso. Qualquer movimentação ou trauma vai aumentar a chance de sangramento dele. Tá? É um paciente que a gente tem que ter vigilância para hemorragias também. Uma coisa importantíssima ainda em relação à plaquetopenia, que está bem descrita no nosso protocolo. A gente não tem indicação de transfusão de plaquetas, concentrado de plaquetas ou aférese profilática no paciente com dengue, tá? Então, a gente costuma transfundir aqueles casos que estão com plaquetopenia ali abaixo de 10.000, com algum grau de sangramento, tá? Mas a transfusão profilática a gente não faz. E a gente costuma ver isso muito na prática. O paciente fala para a gente, não, estava na UPA, fui encaminhado porque lá não tinha plaqueta. Então, o próprio colega que atende já encaminha o paciente falando que ele vai ter que ser submetido à transfusão de plaquetas. Então, a gente já tem meta-análise, a gente não tem evidência de benefício da transfusão profilática. E a gente tem um aumento do risco, né, de reações adversas associadas à transfusão ali, principalmente processos alérgicos, trale e taco e outras coisas. Fizemos essa hidratação. O paciente estabilizou, hidratação de manutenção, igual eu coloquei. O paciente permanece com hemoconcentração ou é um paciente que evolui com sinais de choque. Então, paciente grupo D. Grupo D é o paciente que tem que ser conduzido em UTI. A gente vai ter que fazer uma reposição volêmica um pouco mais agressiva. Então, um ataque de 20 ml quilo em 20 minutos e a gente vai repetindo isso conforme necessário. Caso o paciente estabilize ali nas primeiras horas, a gente faz uma hidratação de manutenção como se fosse um grupo C, tá? Mas caso o paciente persista com sinais de choque, né, a gente vai ter que avaliar o hematócrito dele. Se ele tiver com o hematócrito em elevação, ainda hemoconcentrado, ele pode utilizar expansores plasmáticos, como, por exemplo, a albumina. Isso é um pouco controverso na literatura, tá? A gente não tem uma evidência forte quanto a isso, mas os principais guias, eles indicam essa hidratação com albumina, essa expansão com albumina nessas condições aqui. Então, grupo B, com hematócrito em elevação.
Se o hematócrito estiver em queda, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, caso tenha persistência do choque, é que o paciente está tendo alguma hemorragia. Então, a gente vai investigar o foco da hemorragia e vai investigar outras coagulopatias para que a gente possa corrigir, tá? Mas o manejo desse paciente vai ser em terapia intensiva. E para quem ainda não viu, gente, algum caso grave ou de óbito por dengue, a evolução é muito rápida. Então, muito rápida mesmo. O paciente chega pela manhã ali com sinais de alarme. Se ele não for corretamente hidratado, corretamente expandido, a gente vai ter uma evolução por choque ali rápida em horas, para choque refratário, ok? Então, as complicações: choque, principal complicação, hemorragias, insuficiência hepática, complicações neurológicas, tanto durante a infecção aguda quanto pós-virais, complicações cardiológicas, então, miocardite, pericardite, bloqueios, complicações hematológicas, são quadros que a gente vê com relativa frequência no HDT, que é a PTI pós-dengue, aquele paciente que recupera sintomas da dengue, né? A gente tem uma evidência sorológica que confirma a infecção e permanece com uma plaquetopenia, a gente tem um diagnóstico de PTI, né? O tratamento vai ser com corticoterapia, ou doses imunossupressoras, ou de pulsoterapia, ou imunoglobulina, conforme a evolução. Lesão renal aguda, a gente pode ter ação direta do vírus, mas a lesão ela costuma ocorrer principalmente pela redução do volume arterial efetivo, com a infecção bacteriana, principalmente na fase crítica ou na transição da fase crítica para a fase de convalescência. Tá? Né? Ficarem atentos quando a gente pensa em co-infecção, principalmente naquele paciente que volta a ter febre, tá? Aquele paciente que teve a febre ali da fase febril, recuperou e volta a ter febre. A dengue não costuma, a gente não costuma ver esse retorno da febre. Então, sempre que tiver febre, pensar no diagnóstico diferencial associado ali. Sempre que tiver retorno da febre, tá? Perdão. E o óbito, né, que é a complicação principal. Temos que, como estamos no hospital de referência de infectologia, né, a gente sabe que tem vários outros processos infecciosos que geram sintomas bem parecidos, que geram a síndrome, né? Síndromes febris hemorrágicas. A gente tem que pensar em outros vírus, outras arboviroses, sepse bacteriana, tá? Então, ficar atento se o paciente não tem algum outro sinal, Jordano positivo, se não tem uma rigidez no cal, se não tem um sinal de peritonite ali, sempre está pensando em diagnósticos diferenciais. Influenza e Covid, lembrar que o grande diferencial é que a dengue não costuma cursar com sintomas respiratórios. Malária, a gente teve inclusive casos de co-infecção com malária, malária dengue. Febre tifoide, leptospirose, parvovírus, síndrome retroviral aguda, Epstein-Barr, mononucleose e outras monolikes. Então, nunca comprem o diagnóstico. Então, o paciente já vai vir encaminhado como dengue, né? Olhem a história certinho, né, para ver se a gente não pode pensar em diagnósticos diferenciais, porque a gente pode estar perdendo um tempo precioso de tratamento específico, assumindo um caso como dengue. Critérios para alta hospitalar: estabilização hemodinâmica durante 48 horas, ausência de febre por 24 horas, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 24 horas e plaquetas em elevação e acima de 50 mil. No protocolo recente do Ministério da Saúde, a gente teve a retirada dessa exigência de plaquetas acima de 50 mil, tá? Para a alta do paciente. Eu optei por manter isso no protocolo, né, porque eu achei muito arriscado. Por quê? O paciente pode estar com melhora clínica e uma plaqueta, sei lá, que aumentou de 10 para 15 mil. É um paciente que ainda tem risco de sangramento. Então, um paciente que merece uma vigilância um pouco mais de perto. Então, a gente optei por manter essa contagem de 50 mil como um critério para alta. Prevenção, então, mais importante, medidas de combate ao vetor, vacinação, né?
Falando em medidas de combate ao vetor, só para exemplificar um artigo do New England de 2021, né, que eles é, implantaram essas bactérias, essa Wolbachia, no Aedes, né? Isso faz com que o vírus da dengue não se reproduza no Aedes. Então, ele acaba não transmitindo o vírus. Então, foi uma medida efetiva, mas nada que ainda é aplicável com impacto prático assim na nossa realidade. Vacinação, então a gente tem uma vacina em desenvolvimento pelo Butantan. A gente teve a chegada da Qdenga de junho para julho desse ano agora, em clínicas privadas, né? Então, vacina de vírus atenuado, que tem uma ação de proteção contra os 4 sorotipos da dengue, dividida em 2 doses, com intervalo de aproximadamente 3 meses, né? Sendo que ela é validada dos 4 aos 60 anos. E a gente teve hoje, né, pelo Ministério da Saúde, a decisão da incorporação da Qdenga no PNI. Tá? Então, isso vai acontecer a partir do ano que vem. As previsões é que não seja uma vacinação universal, então, primeiramente, o Ministério deve priorizar os locais de maior risco e os grupos de maior risco. Então, esse eu acredito que é um dos maiores ganhos na questão de saúde pública dos últimos anos. Então, isso tem um potencial para mudar drasticamente a epidemiologia da dengue. Né? Então, a gente vê muitos casos de dengue. Não são todos pacientes que internam, mas elas geram impacto muito forte. Então, o paciente com dengue ali não consegue trabalhar, não consegue exercer suas atividades. Tá? Então, essa vacina, com a eficácia dela que a gente já conhece, ela tem chance de mudar o panorama epidemiológico da dengue, né? No Brasil e no mundo. Pessoal, quero agradecer a todos pela presença. Quero reforçar, principalmente a equipe do pronto-socorro, esse paciente que chega para a gente ter essa reavaliação e solicitação de um novo hematócrito, caso o primeiro esteja alterado, tá? Não é para internar o paciente, colocar para dentro e pronto. A gente sabe que o pronto-socorro é outra realidade, é correria, às vezes não tem nem local para atendimento. A gente tem que fazer essa reavaliação, tá? Então, agradeço a todos pela presença e fico aqui disponível para eventuais dúvidas. Vocês têm alguma dúvida? Boa noite, Luiz. Tudo bom? Boa noite, Fernando. Ah, Fernando, fala para a gente dos pontos específicos da parte pediátrica, fazendo favor. tá certo. Então, boa noite. Eu queria primeiramente parabenizar a aula, que foi excelente. Queria reforçar que a nossa diretriz ela tem orientações tanto para a parte adulta quanto para a parte pediátrica. Nós temos algumas particularidades em relação à pediatria que nós podemos ponderar aqui, algumas considerações. A pediatria, ela pode ter uma fase crítica sem defervescência da febre. Isso é de algumas particularidades da pediatria, mas no comum, quando tem a defervescência, que entra na fase crítica. Eu gostaria de chamar a atenção também em relação ao estadiamento para o tratamento. A pediatria tem essas particularidades, que no grupo A hidratação é de maneira diferente, no adulto a tendência é 60 a 80 ml quilo, a pediatria tem um volume maior. No grupo B, que é na parte quando tem a indicação da solicitação de um hemograma, eu vejo uma dificuldade até para a gente mesmo, essa questão do hematócrito. Neste protocolo, nós colocamos uma tabela do Ministério da Saúde. O problema é que ele coloca para mim uma média e me deixa uma variação. Então, fica um pouco difícil de analisar. Na parte prática, normalmente, homens, nós consideramos um hematócrito, se você não tem o basal dele acima de 50, uma mulher acima de 45, e numa criança acima de 6 anos, seria um hematócrito elevado acima de 42.
Os menores de 6 anos, existe uma recomendação de eu olhar a tabela, mas eu sei que os menores de 6 anos, se tiverem abaixo de 38, eu já fico bem seguro que não está tendo um aumento deste hematócrito. Em relação ao grupo C, uma grande modificação que aconteceu, depois que você tem a realização das fases de expansões, o Luiz deixou bem claro para a gente ter atenção nessa criança, nesse adulto, que ele vem já com uma hidratação anterior, que para decidir por essa fase de expansão novamente, avaliação clínica, avaliação de diurese, na pediatria, nossa diurese é reduzida a menor de 1,5 e uma poliúria acima de 4,5. Meu objetivo é manter entre 1,5 e 4,5. E após essa estabilização, com esse volume de 20 ml por quilo em 2 horas, o que houve uma grande mudança, que antes tinha aquelas divisões que você fazia nas primeiras 6 horas uma hidratação com soro fisiológico, depois nas 8 horas tinha uma divisão entre soro fisiológico e soro glicosado, isso caiu por terra. Então, o paciente estabilizou, voltou o hematócrito, internar esse paciente do grupo C com um holiday basal, um limite superior, um limite até 2 litros. Pode ser que pela diurese ou pela condição clínica eu possa titular para cima ou para baixo. Então, eu acho que um dos grandes pontos que eu vejo de dificuldade é trazer essa questão que agora é o holiday normal depois que você estabilizou a criança. Na pediatria também não tem essa questão de transfusão profilática. E seria isso mesmo, e parabenizar a sua aula, Luiz. Certinho. Muito obrigado, Fernando, pelas considerações agora e pelas contribuições no protocolo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ok, então a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado pela presença e a gente está lá no HDT diariamente, tá? Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato aí. Até mais.